Olá, somos acadêmicos de agronomia pela Unemate, do campus de Nova Chavantina. Estamos passando pela disciplina de irrigação. Nessa disciplina agora foi denominado um trabalho para nós, para minha dupla composta pelo Rui Ares e eu, Breno Bezerra, onde vamos falar sobre características de tabuleiros e taipas de irrigação por inundação, né? Então, vou começar falando sobre tabuleiros, né? Então, o que são tabuleiros? São esses compartimentos, né? Formados no terreno aqui, quadrados, parecendo bacias, né? Onde nele se busca colocar uma lâmina de água, né? Isso são denominados tabuleiros. Esses espaços onde é que coloca-se essa lâmina d'água. E eles são delimitados por taipas, ou também pode ser chamado de diques, como também encontra na literatura, né? E essa lâmina de água, ela pode ser feita de maneira contínua, né? Durante todo ou parte do ciclo da cultura. E também de maneira intermitente, que é feita, que essa água coloca-se a lâmina d'água e ela é reposta após um intervalo de tempo onde ocorre seu desaparecimento do tabuleiro. Pode ser por percolação, por evaporação, né? E esses tabuleiros, eles são divididos em duas formas. Da forma de tabuleiros em contorno e retangulares. Eu vou começar falando aqui sobre tabuleiros em contorno, né? Tabuleiros em contorno, eles também são divididos em duas formas, onde essa primeira que ele mostra que os tabuleiros possuem sistema de taipas, né? Que são as suas delimitações, elas seguem extremamente a curva de nível do terreno, né? Nesse primeiro modelo aqui, o tabuleiro ele é formado por taipas em curva de nível, paralelas entre si e taipas transversais, né? Onde esses tabuleiros possuem uma otimização do terreno, onde facilita operações de cultivo e a colheita, né? Torna-se que já nesse outro tabuleiro aqui, as taipas seguem extremamente o nível do terreno, né? Onde esse sistema formam curvas paralelas entre si, né? E acompanha a declividade do terreno. Seu tamanho varia ao longo do seu comprimento. Como pode ver aqui, né? Esse é diferente desse, que é diferente desse. Já os tabuleiros retangulares, que são outro tipo de tabuleiros, são formados por diques retilíneos com sistema, com o terreno sistematizado, né? De modo que apresente uma pequena declividade uniforme, que tem que ter, porque se for muito acentuada, né? Não dá para fazer, porque a água ficaria em apenas uma parte do tabuleiro, né? E geralmente os tabuleiros em contorno são maiores do que os tabuleiros retangulares, né? Justamente por causa do contorno dos níveis, né? E tudo, né? E dentro desses tabuleiros retangulares, existem formas de irrigação, né, deles, né? Esse aqui é um tabuleiro retangular com irrigação individual, onde é que tem o canal principal aqui, né? Aí tem os canais secundários e cada tabuleiro desse, ele é irrigado de forma individual, né? Diferente da irrigação por circulação de água, né? Onde é que do canal principal deriva-se para um tabuleiro, desse tabuleiro passa para o segundo tabuleiro, que passa para o terceiro tabuleiro, ou assim, continuamente, né, do tamanho que tiver for a área, aí daí vai para o canal de drenagem, onde é que se inicia o sistema de novo, né?
ou finda-se, né? Se dependendo da sua fonte de água. Se você não tiver um tanque de destino final, né? Alguma coisa assim. E para para se fazer esses tabuleiros, né? Necessita-se saber como fazer, né? Como o porquê, né? Do que, de que informações precisa. E a área do tabuleiro, ela deve ser ajustada ao tamanho da vazão que você tem de irrigação, né? Da vazão da sua água. E a declividade do terreno e a capacidade máxima de infiltração, né? Ou seja, você tem que saber da declividade e do solo. Se o seu solo infiltra muito, dependendo da textura do solo, né, vai variar bastante. E quanto mais impermeável, né, for o solo, maiores podem ser os seus tabuleiros. E aqui está uma fórmula que é usada para calcular a área, né? Onde é que a área do seu tabuleiro, que é dada em metros quadrados, ela advém da vazão e da sua capacidade de infiltração, né? Isso vai dar a diferença disso multiplicado por 100 vai dar a área do seu tabuleiro. E essa área ela pode variar de 1 metro quadrado para hortaliças e palmares a 5 hectares, né? No caso, seria 50 mil metros quadrados, né? Que são usados na irrigação de arroz e outros tipos de cereais plantados em solos planos e argilosos. Como eu falei, né? Advém uma boa característica disso aí, que vai variar muito, de acordo com o seu solo, né? E isso a parte de tabuleiros, que são algumas referências do nosso trabalho. E obrigado. Olá, pessoal. Eu me chamo Rui. Minha dupla ficou responsável pela apresentação das características de tabuleiros e taipas dentro do manejo de irrigação por inundação. A dupla é composta pelo Breno Bezerra e por mim, Rui Aires. E a gente dividiu, o Breno ficou responsável pela apresentação das características dos tabuleiros e eu fiquei responsável pela apresentação da característica das taipas. As taipas, elas são uma separação elevada dos tabuleiros ou são a delimitação dos quadros de irrigação. A diferença entre a cota da taipa montante para a cota da taipa jusante deve ser inferior que 2/3 da lâmina média. Então, soma-se a lâmina média, soma-se a lâmina de água da taipa montante com a lâmina de água da taipa jusante e divide por 2 que chegará na lâmina média. Então, a diferença da cota deve ser 2/3, inferior que 2/3 da lâmina média. Então, deve ter uma elevação de menos que 2/3 da lâmina média de uma taipa para outra. As dimensões das taipas é da seguinte forma. A base tem em média 120 centímetros, só que pode variar de 60 a 180 centímetros de largura, mas em média é 120 centímetros de largura. E a altura, ela varia de 60 centímetros a 80 centímetros, mas em média 60 centímetros de altura. É importante ressaltar que deve-se deixar um bordo livre nas taipas de 5 a 20 centímetros, por conta do escoamento superficial por conta de ventos. As taipas, elas são divididas entre... As taipas, elas podem ser retilíneas ou paralelas. As taipas retilíneas, elas são usadas em tabuleiros retangulares, onde tem um terreno plano com pouca declividade. É utilizada essas taipas retilíneas. E as taipas paralelas, elas são utilizadas em tabuleiros em contorno, que ela acompanha as curvas do terreno. Então, é utilizada as taipas paralelas. As taipas, elas também são utilizadas como forma de distribuição de água. Aqui nós temos 3 imagens com diferentes formas de distribuição de água nos tabuleiros. A primeira imagem é utilizada uma forma de distribuição por meio de canos de aço, que distribui as águas para os canais de distribuição que vão até os tabuleiros. A segunda imagem
é a distribuição por meio de canos de PVC, e a terceira imagem é a distribuição utilizando a parede das taipas. Então, é feita uma abertura na taipa, no qual é responsável pela distribuição da água para os tabuleiros. As taipas elas podem ser de caráter permanente ou temporário. As de caráter permanente, elas têm um maior acabamento. Elas são mais bem feitas porque elas vão durar permanentemente na lavoura. Já as de caráter temporário não precisa ter tanto acabamento e elas não têm tanto trabalho para ser feita quanto as de caráter permanente. E essas taipas elas podem ser construídas tanto com entapadeira quanto como com arado de disco. Das duas formas é possível construir as taipas. Então, pessoal, essa foi nossa apresentação. Muito obrigado a todos.